Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de contrastes, que acontece toda dentro de um único estado, a Bahia. De um lado tem uma crise séria, bem complicada. Do outro, uma oportunidade verde, sabe? Pronta para acontecer. Vamos entender como é que essas duas realidades tão diferentes vivem juntas e o que conecta uma à outra. 99. Esse número, por si só, já diz muita coisa. No final de 2023, era a quantidade de municípios baianos em estado de emergência por causa da seca. E não são só cidades pequenas não, hein? Feira de Santana, uma das maiores, estava na lista. É um sinal bem claro de uma crise hídrica e agrícola gigantesca. E por trás dos números, claro, sempre tem pessoas. Essa fala da Conceição Borges dá a dimensão humana do problema, né? Ela tá falando de perder safras inteiras de milho, de feijão, e isso não é só perder dinheiro. É não ter como alimentar os animais, é ver o preço de tudo subir no mercado, é o dia a dia ficando mais difícil. Então, nessa primeira parte, vamos ver como essa crise da seca vai muito além da falta de chuva. Ela acaba afetando a sociedade inteira. E o ponto é exatamente este. O problema na roça vira um efeito dominó. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia explica bem. O comércio da cidade logo sente o baque. E o que talvez seja mais preocupante é o êxodo rural. A juventude vai embora do campo, sem ver muita perspectiva, tentando a sorte nas cidades grandes, que nem sempre tem lugar para todo mundo. Mas olha que curioso, enquanto essa história de dificuldade acontece no interior, existe uma outra Bahia. Vamos mudar o foco agora lá para a faixa do litoral. Quando a gente compara o mapa geral com essa parte verdinha, que é a Mata Atlântica, a gente vê uma realidade completamente diferente. Uma região de floresta, cheia de vida. Agora sim, vamos explorar o potencial gigantesco da Mata Atlântica no sul da Bahia. Uma floresta que pode ser a chave para um futuro bem diferente. A escala da oportunidade aqui é absurda. A procura por madeira no mundo todo não para de crescer. E isso transforma a nossa Mata Atlântica não só num tesouro ecológico, mas num possível motor para uma economia verde, forte e sustentável. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a oportunidade é tão clara e a matéria-prima tá lá, o que tá travando esse desenvolvimento todo? A resposta leva a gente para um obstáculo bem inesperado. Pois é, o maior desafio não é falta de árvore, não. É a complexidade da legislação ambiental que existe para a região. É um verdadeiro labirinto de leis. E aqui fica claro o tamanho do problema. A estrutura de leis é tão grande e às vezes tão confusa que ela acaba virando uma barreira. Quem quer investir, quem poderia gerar emprego com manejo sustentável, simplesmente desiste por causa da insegurança jurídica. E olha só a dimensão da coisa. Quem quer investir precisa entender de lei federal, como a da Mata Atlântica e a florestal. E ainda tem que ficar de olho nos decretos específicos do Estado, cada uma com suas próprias regras. É uma verdadeira selva jurídica. E dentro dessa confusão toda, tem um desafio que é a cara do sul da Bahia, o tal do sistema Cabruca. Para a gente entender a região, precisa entender o que é Cabruca. Pensa assim, não é uma floresta intocada, mas também não é uma fazenda comum. É um sistema híbrido, onde o pé de cacau cresce debaixo das árvores da mata, ajudando a conservar a floresta. E por ser um sistema único, ele tem um monte de regras próprias, que muitas vezes se sobrepõem e confundem tudo. E é exatamente aqui que tudo isso acontece. É nessa região, riquíssima em biodiversidade, que essas leis complexas e esses sistemas de cultivo se encontram. E é daí que nasce tanto o desafio quanto a grande oportunidade. Bom, mas para um problema tão complicado, sempre tem gente buscando uma saída. E aqui entra um trabalho acadêmico com um propósito super prático. Vamos ver a proposta de Michel Mendonça Ribeiro. Agora, isso aqui é muito legal. O estudo não foi feito para ficar na estante de uma biblioteca. Ele foi desenhado para ser um mapa mesmo, um guia prático para ajudar as pessoas a se acharem naquela selva jurídica que a gente falou. A metodologia foi bem direta, focada em deixar tudo mais claro. Primeiro, um mergulho fundo nesse emaranhado de leis. Depois, uma organização de tudo isso em categorias lógicas, dependendo do tipo de terra. E, por fim, a criação de uma ferramenta simples, bem visual. E aqui está um exemplo de como o guia funciona na prática. Ele pega aquelas perguntas jurídicas super complexas e transforma em respostas diretas. Sim, não ou depende. Para um agricultor ou um investidor, isso é revolucionário. É sair da incerteza para ter uma base sólida para poder tomar uma decisão. Então, o objetivo final é esse: dar segurança jurídica para que o dinheiro possa circular. É tirar a barreira da confusão do caminho para permitir que uma economia verde finalmente possa florescer onde existe tanto potencial. E isso traz a gente de volta para o começo da nossa história.
A solução para a confusão de leis lá na floresta está diretamente ligada ao problema da seca no sertão. Uma economia florestal forte e sustentável pode criar uma alternativa para todo o estado. Esse slide resume perfeitamente o que está em jogo. A gente pode sair de uma realidade de vulnerabilidade, que depende de poucas plantações, e ver os jovens indo embora, para um futuro onde a renda é variada, vindo da madeira, do cacau, do turismo ecológico, da conservação, criando oportunidades para as pessoas ficarem e prosperarem. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo com tantos desafios complexos, tanto no ambiente quanto na economia, talvez a clareza seja uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. A história dessas duas baías parece mostrar que, para a gente cultivar uma floresta de oportunidades, primeiro a gente precisa de um mapa bem claro para saber por onde andar.